Bem-vindos e bem-vindas a todas, a todos para esse nosso encontro, cujo tema hoje será Entendi a Missão na Escola do Santuário. Do nosso livrinho de temas do ano, na página 38, vamos seguindo as reflexões. A oração inicial e a reflexão inicial está a cargo dos coordenadores e missionários de Tubarão, Santa Catarina. Vamos então a Santa Catarina para rezarmos juntos. Na Diocese de Tubarão, as missionárias e os coordenadores do movimento da Mãe Peregrina, nos preparando para fazer a oração Entendi a Missão na Escola do Santuário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo, as luzes do Espírito Santo, para entendermos a leitura. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é o pastor, sabe meu nome, fala, Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Palavra aos Filipenses. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista não os seus próprios interesses, e sim o dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo nos alerta nessa leitura para que não façamos nada por competição, e sim por amor, e não para receber elogios ou em próprio interesse, mas que seja de humildade, de caridade, e tenhamos sempre em vista o bem comum. Jesus, sendo Deus, foi humilhado até o fim, até a morte e morte de cruz. Por isso ele nos ensinou que jamais podemos fazer algo para nos vangloriar.
Vamos pedir à Mãe de Jesus que ela nos ajude, nos ensine a caminhar como devemos caminhar como missionários, missionárias dela. Ó Senhora minha, Ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me com o bem de propriedade vossa. Amém. Confio em teu poder E em tua bondade, em ti confio com fidelidade, confio cegamente em toda situação. Mãe, no teu Filho e na tua proteção. Mãe admirável, Ó Mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina, pois trazes contigo teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Por nossa Judéia, ó Mãe com carinho, tu vens apressada, estás a caminho, e onde tu chegas, a paz faz morada, as portas te abrimos em cada chegada. Mãe admirável, ó Mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina, pois trazes contigo teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Salve Maria. Cristo é nosso modelo de humildade, de obediência a Deus, de desprendimento e de serviço aos outros. Os seus ensinamentos e o seu exemplo são os alicerces da nossa vida espiritual. Ele é a nossa esperança, é o caminho para a glória do céu. Podemos ver realizada essa atitude de Jesus na pessoa e na vida de João Pozobon. Ele era humilde, nunca se vangloriou dos frutos e expansão do seu trabalho apostólico. Quando fazia, era para mostrar as glórias da Mãe de Deus e o seu poder intercessor. Como o pobre peregrino de Maria, assim se denominava, ou pobre João, se fez servo obediente aos desejos de Deus, por mais pequeninos que fossem. O santuário foi para ele um lugar de um encontro profundo com Maria, a quem ele já amava desde a sua infância. A escola de formação, onde através da aliança de amor se deixou educar e transformar neste homem novo, formado segundo a imagem de Cristo. Acontecimento da sua vida. Em 1959, João iniciou o apostolado da visita da imagem peregrina das famílias. Antes de serem enviadas às famílias, as imagens permaneciam por uma noite no santuário, onde eram abençoadas pelo sacerdote após uma santa missa. Este gesto era sagrado para ele. Por isso, continuamos a fazê-lo ainda hoje. Houve um tempo em que durante um mês, os seminaristas palotinos auxiliaram João Pozobon no seu apostolado. Com ele, visitaram famílias, rezaram, fizeram catequese, estiveram nas periferias e tiveram contato
com pessoas desamparadas. Foi um tempo de muita fecundidade e que despertou muita vida, especialmente no coração dos jovens seminaristas. Depois, os seminaristas quiseram continuar o apostolado sozinhos. Formaram vários grupos, mandaram fazer as imagens e, com entusiasmo, iniciaram a atividade pastoral. Entretanto, passado algum tempo, foram conversar com João, dizendo que o seu trabalho apostólico não foi fecundo como anteriormente. João lhes perguntou: vocês levam a imagem da Mãe Peregrina? Sim, levamos, responderam eles. E as imagens são abençoadas no santuário? Não, responderam eles. Então não pode funcionar, disse João. Não devem pensar que a fecundidade da campanha está ligada àquilo que vocês fazem. Não. O que se realiza através da campanha, aquilo que faz com que ela seja fecunda, é a corrente de graças que parte do santuário. Então lhes contou um exemplo. Quando se constrói uma casa, entre outras coisas, se faz a instalação elétrica. Colocam-se tubos, passam-se os fios, instalam-se as tomadas, as lâmpadas, tudo perfeito. Porém, para que realmente a instalação funcione e haja energia na casa, é necessário ligá-la à corrente elétrica. O mesmo acontece com a pastoral das famílias. Se ela não estiver ligada à fonte de graças do santuário, mesmo que esteja bem organizada, tenha bons missionários, não funcionará e, com o tempo, se tornará como uma fonte seca. João Pozobon possuía uma fé profunda de que o santuário de Schenstatt é uma fonte de graças e de salvação, e vê a campanha da Mãe Peregrina como uma oferta de salvação às famílias, às escolas e a todas as pessoas. O convite que ele fazia às crianças, aos jovens, aos adultos, era como um chamado da Mãe de Deus a se deixarem conduzir por ela ao Pai. Era sua convicção que Maria tinha um papel fundamental que atua de forma ativa como colaboradora de Cristo no projeto da salvação. Reflitamos. O que é o santuário para mim? De que forma alimento a minha vinculação ao santuário? Procuro ajudar para que os missionários, as famílias, as pessoas do meu grupo vivam com o santuário e o descubram como um lugar de graças da Mãe e Rainha, onde ela atua como educadora? Levo a sério as contribuições ao capital de graças? Encerrando esse momento de oração e de reflexão, convido a todos a cantarmos o lema do ano João Pozobon. Entendi a missão na escola do santuário. O que fez vibrar a alma de João Pozobon? O santuário é a expressão da realidade da aliança de amor, do mundo e das ideias de todos nós schenstattianos. O que define o ser schenstattiano, o que define o ser pertencer ao movimento de Schenstatt?
Certamente podemos afirmar que não existe Shanstatiano sem a fé na aliança de amor, selada em 18 de outubro de 1914, e quando nós fazemos a aliança de amor, nos incluímos nessa aliança de 1914. Da mesma forma, não existe Shanstatiano sem um apego cordial ao santuário. O nosso fundador, Padre Kentenich, afirma: a alma shanstatiana só nasce com a vinculação ao santuário. Shanstad não é um movimento com um santuário. Não. Shanstad é um santuário com um movimento. O nosso pai fundador acentua que, na medida em que eliminamos o santuário ou reduzimos a sua importância, estaremos privando Shanstad de sua alma, de sua força vital e de sua força de atração. Em agosto de 1935, o padre Kent disse: é verdade. Quando observamos assim os que aqui entram e saem, não creem que deveríamos dizer sempre de novo, profundamente tocados em nosso interior, o que seria Shanstad sem a Mãe de Deus? Quantas reflexões neste e naquele sentido são infecundas, mas acredito que o mais belo que a família fez foi dar ao mundo um santuário de graças da Mãe 3 vezes admirável. Continuamos refletindo na página 41 de nosso livrinho do ano. Por que o santuário é tão importante para nós? No santuário, aprendemos que todos os nossos esforços só produzirão frutos abundantes quando, do nosso atuar, transparecer uma profunda união com Cristo e sua Mãe, e eles puderem atuar através de nós. O importante não é o que fazemos, mas o que somos. Viver heroicamente aquele santo da vida diária, que não chama atenção por este ou aquele ato extraordinário, mas que vence a batalha em seu próprio coração e não recusa nenhum sim ao bom Deus. Nesse sentido, Padre Kent nos chama atenção quando ele diz: Shanstad não é, em primeiro lugar, um grande movimento de ideias, mas um movimento de graças, e este se mantém ou cai com o lugar de graças. Daqui decorre a consequência. Quem quer ser um esteio no movimento de Shanstad deve ter uma vinculação ardorosa a Shanstad como lugar de graças, isto é, com o seu santuário. Continuamos refletindo na página 41. No santuário, como lugar de graças, nossa Mãe e Rainha é a grande educadora e quer nos transformar em pessoas comprometidas com a história, em pessoas profundamente comunitárias, capazes de amar com um amor tão vigoroso, pessoal e afetuoso como o que ela teve. Essas pessoas, estas novas personalidades formadas a partir de seu interior, serão a grande resposta de Deus para a Igreja e para o mundo de hoje. João Possobão, formado na escola do santuário. Podemos afirmar com certeza que João Possobão é para nós uma dessas pessoas formadas pela Mãe Rainha na escola do santuário. Ele acreditou que Deus quis fazer de Shanstad um lugar de especial atuação de Maria, como mãe e educadora dos cristãos, e que solicitou a livre cooperação do padre José Kentenich e da geração fundadora de Shanstad para realizar esta obra.
João Possobon acreditou que Shanstad se mantém como lugar de graças enquanto houver pessoas que livremente oferecem o capital de graças para cooperar nessa dinâmica de vida e de graças. Acreditou também que em cada santuário filial acontece novamente essa irrupção de graças, se houver instrumentos generosos que cooperem por sua fidelidade à aliança de amor. João Possobon pertence ao número dos instrumentos que cooperaram nos inícios de Shanstad em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Muito rapidamente, o Santuário Tabor, o primeiro santuário do Brasil, se tornou o seu lar espiritual. Ele mesmo rezou em 1950, ainda antes de iniciar a campanha. Mãe e Rainha, quero sempre estar unido ao teu santuário. Só me sinto grande quando estou ajoelhado em teu santuário. Hoje, graças à boa Mãe e ao Pai do céu, só sinto saudades por teu santuário, Mãe e Educadora, e pela casa de retiros. Foi ali que encontrei abrigo espiritual. Agora nós teríamos o nosso trabalho em grupos, que é muito importante. Nós não estamos presencial, então vamos fazer acompanhando os coordenadores que farão a leitura e farão as explicações e vamos tirando sempre as conclusões dessas reflexões. Caminhou até o santuário. Até o fim da sua vida, diariamente, João Possobon fazia o percurso de 1 quilômetro da sua casa até o santuário, para participar da Santa Missa. Isso sem falhar, houvesse chuva ou sol. E quando em viagem, não lhe era possível vir para junto da sua mãe rainha. Ele se levantava mais cedo e, onde estava hospedado, fazia suas orações espiritualmente no santuário. É dele a seguinte oração: Mãe e Rainha 3 vezes admirável, sempre quero estar vinculado ao teu santuário. Para mim, tudo é santuário, seja rezando, seja trabalhando, seja viajando, enfim, tudo. Muitas vezes, quando saía para uma missão especial que não lhe possibilitava a visita diária ao santuário, ou quando estava doente, tinha o costume de deixar um bilhetinho preso por um preguinho na parte de baixo do banco em que normalmente se ajoelhava. Era o penúltimo banco, no lado esquerdo, junto à janela. Assim, o bilhetinho o representava ali, junto da mãe, no santuário. João Possobon afirmou repetidas vezes a importância do santuário para a sua vida. Ele se perguntava: se não tivesse havido Shanstad, o santuário, que seria eu hoje? Em 1968, numa carta ao padre Celestino Trevisan, recordando o aniversário dos 20 anos do Santuário Tabor, expressa o mesmo pensamento da seguinte maneira: o pobre João pensava assim: 20 anos atrás, humanamente era mais jovem, e hoje sou um pobre velho. Porém, 20 anos atrás, espiritualmente, era um velhinho, e hoje estou rejuvenescido. Desta passagem, nós podemos destacar 2 exemplos do seu João para a nossa vida. O primeiro é a sua vinculação ao santuário e à Mãe de Deus. Ele conseguiu desenvolver uma vinculação tão grande com a Mãe de Deus e com o santuário que ele se sentia responsável, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Por isso, todos os dias ele precisava visitar a Mãe de Deus na sua casa. Ele podia conversar com ela na sua própria casa ou em qualquer outro lugar. Mas
a responsabilidade que ele tinha era de estar lá diante da Mãe de Deus, na sua casa, no santuário. Tão grande era essa vinculação que ele tinha ao santuário e à Mãe de Deus. E o segundo ponto é o rejuvenescimento pela fé. Ele, antes dele conhecer Shansta, ele não tinha ainda descoberto o verdadeiro sentido da sua vida. Depois que ele conheceu Shansta, que ele se achegou tão intimamente à Mãe de Deus, ao seu carinho materno, é que ele conseguiu descobrir o verdadeiro sentido da sua vida. Ele conseguiu dar um verdadeiro sentido à sua vida, se sentindo assim mais revigorado pela fé. Com o aumento desta fé, o revigoramento desta fé, ele se sentia mais forte para realizar a sua missão. Boa tarde, meu nome é Vera Lúcia, sou coordenadora diocesana aqui na cidade do Rio Grande, da campanha da Mãe Peregrina. E hoje eu tenho a missão de responder o que o exemplo de João Possobon ensina para nós. Dentro do estudo que a gente está fazendo com a irmã Rosequiel, este que nós estamos respondendo tem como título Entendi a Missão na Escola do Santuário 1. Então, o texto diz assim: João Possobon viveu exemplarmente o capital de graças, consciente do seu grande valor apostólico. Mas isso não bastou para o seu espírito missionário. Em 1963, João Possobon se autodenomina como semeador do santuário. E ele explica em forma de oração. Agraciados pela graça da transformação e reconhecendo uma realidade, tomando uma atitude de uma primavera, ser um semeador da mensagem do santuário. Vemos o jardim da mãe e os dois corações que indicam a troca de amor, amor por amor. Shanstatt quer salvar, vimos a mão estendida, quer dar ocasião a todos para, com a mãe, se encontrar no seu santuário. Nas longas jornadas, nos desertos e onde é mal compreendida, semear sempre a boa semente original, para que todos possam alcançar a graça de romper uma nova semente que forme caráteres responsáveis para trabalhar pelo reino da Mãe. Nas pequenas coisas, Mãe e Rainha 3 vezes admirável de Shanstatt, quando vierem as perseguições, mais lutaremos como guardas nobre. Quando querem vos desprezar, mais queremos vos amar. Quando querem destruir o ideal do santuário, mais prontamente responderá nossa consciência, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, a nossa rainha. Os símbolos dos pinheiros e as cruzes exprimem a livre e espontânea vontade de aceitar a mensagem do santuário que vem ao nosso encontro. Avante, avante. Então, e o que esse exemplo do João Possobon ensina para nós? Primeiro, quanto mais a gente aprende sobre a vida do João Possobon, mais a gente pensa que a gente tem que se espelhar nele para poder fazer acontecer a campanha da Mãe Peregrina, como ele idealizou. Então, a vida dele é um exemplo para nós, Aqui, nesse texto, ele fala do capital de graças, o texto fala da perseverança dele no capital de graças, do quanto ele era perseverante com o capital de graças, o quanto, o valor que ele dava, para o capital de graças. Fica um ponto de interrogação, Será que a gente consegue dar esse valor
na medida que é preciso, eu acho que nós temos muito que aprender, muito que se espelhar em João Posobon, para poder chegar perto um pouco do que ele nos ensina, do que ele foi na vida toda dele, sem medir sacrifícios para nada. Não, para ele não existia frio, não existia calor, longe, perto. Ele estava sempre pronto, disposto a cumprir com a missão que ele entendeu. Ele entendeu a missão e por ela ele se entregou. João Posobon, responsável pelo santuário. Na verdade, desde o início de sua atividade apostólica, ele não apenas fez a experiência do santuário como seu lar, mas procurou conduzir muitos a ele. Já nos primeiros anos, quando deu uma casa a outra com a mãe 3 vezes admirável, costumava fazer um arco com 11 velas, lembrando o dia da inauguração do Santuário Tabor, que foi inaugurado no dia 11 de abril de 1948. Ele mesmo testemunha que aproveitava qualquer oportunidade para trazer o povo ao santuário em romarias. As romarias que ele promovia ao santuário tinha sempre o objetivo principal de vincular as pessoas ao santuário da Mãe e Rainha de Schenstein. De todas as romarias que promoveu, sem dúvida, a mais conhecida foi a Romaria da Primavera. No ano de 1952, 2 anos apenas após o início da campanha, organizou a Romaria da Primavera, onde participaram 43 veículos e cerca de 1.000 pessoas. No ano seguinte, contará 3.000 participantes. Numa carta escrita ao pai fundador, lhe diz que renova sua consagração à Mãe de Deus para levá-la à vida prática, a fim de que ela possa atrair muitos aos santuários e as suas graças se tornem sempre mais conhecidas. O que nós, a exemplo de João Posobon, o que nos diz João Posobon? Qual o exemplo que ele nos deixa? Aqui em São Francisco de Assis, lendo o texto junto com os missionários, tiramos vários exemplos ao qual devemos seguir. Em primeiro lugar, João Posobon nos mostra que se tivermos fé, nunca estaremos sozinhos. João Posobon aproveitava todas as oportunidades para levar o povo ao santuário, e é isso que devemos fazer. João Posobon também nos deixa exemplo de santidade, de humildade, de família, de missionários. Aquele que realmente carrega a Mãe de Deus em sua vida durante 24 horas diárias. Que exemplo de João Posobon, possamos sempre ser os burrinhos de Nossa Senhora. Que sejamos os pés e os braços de Maria e que com ela possamos trazer muitos ao santuário. E o nosso compromisso de fazer com que o movimento da Mãe e Rainha se torne mais conhecido. Que através dos temas de estudo de João Posobon, tivemos a oportunidade de conhecer mais a Mãe de Deus e o pai fundador, José Kentenich, para que possamos dizer: entendi a missão e por ela minha entrega foi total. Meu nome é Denise dos Santos,
Eu sou coordenadora do movimento da Mãe Peregrina da Arquidiocese de Florianópolis. Pertenço à paróquia São Sebastião, Balneário Camboriú. Meu nome é Ana Maria, sou coordenadora da paróquia São Sebastião, de Balneário Camboriú. Meu nome é Adaimar dos Passos Silva, sou missionária da paróquia São Sebastião, de Balneário Camboriú, Diocese de Florianópolis. Eu sou Cleide Pelim, missionária da paróquia São Sebastião, Balneário Camboriú. No livro Entendi a Missão, no grupo A, página 45, está escrito: A campanha da Mãe Peregrina e o Santuário. João Luiz Posobon, ele diz: especialmente na campanha da Mãe Peregrina, ele exerceu sua criatividade em favor do apostolado com a Mãe e Rainha. Fizemos um resumo sobre esse assunto, a campanha da Mãe e o Santuário, e nós nos perguntamos o que esse exemplo de João Posobon ensina para nós. O que o João Posobon ensinou para mim é levar as famílias cada dia em uma casa e acompanhar as famílias e ter mais fé em Maria. Pode ser? O que eu aprendi com o João Luiz Posobon foi ser acolhedora, fiel e obediente a Deus. João Luiz Posobon nos ensinou que levando a mãezinha em cada família, nós estamos levando a própria Maria. E também assim nós estamos transformando cada família num santuário lar. E esse santuário também é construído com sacrifício. E o nosso sacrifício, ele exige de nós uma obra. E essa obra que nós estamos fazendo é a nossa missão, que estamos seguindo o exemplo de João Luiz Posobon. Onde diz nada sem vós, nada sem nós, é a nossa dedicação com a Mãe de Deus. A nossa dedicação em ser missionária, família e santuário. Que através da nossa dedicação e nós termos a perseverança que João Posobon deu de exemplo, com certeza o santuário da Mãe Peregrina nas terras catarinense vai ser construído. No final do nosso trabalho em grupo, no qual refletimos, podemos concluir. João Posobon afirmava: Ao santuário me entreguei, pelo santuário andei, pelo santuário morrerei. Não é fácil, mas fácil é vontade e amor. Vamos refletir um pouquinho sobre a última peregrinação de João Posobon ao Santuário Tabor da Mãe e Rainha aqui em Santa Maria. Como fazia cada manhã, no dia 27 de junho de 1985, João dirigiu-se ao santuário para participar da Santa Missa das 6h30. Era uma manhã fria de inverno, coberta por um denso nevoeiro. Ao atravessar a avenida de acesso ao santuário, foi atropelado por um caminhão. Socorrido, não suportou os ferimentos e fraturas, vindo a falecer. No seu testamento, João expressou desejo de ser velado no santuário. Quisera também ser velado no santuário da Mãe e Rainha, e vencedora 3 vezes admirável de Schanstatt, onde teve lugar a minha descoberta. A bondade e misericórdia de Deus e da Virgem Maria, a Mãe e Rainha me confiaram uma grande missão santificadora, a campanha do Santo Rosário. Entendi a missão e por ela minha entrega foi total. Após termos refletido sobre o santuário, sobre a importância do santuário na vida de João Posobon, queremos também tirar as nossas conclusões
algum propósito nosso também para sempre mais nos vincularmos ao santuário. O santuário como essa fonte de graças, esse lar espiritual de cada um de nós. Como podemos fazê-lo? Através de visitas, quer seja espiritual ou presencial. Como seria bonito se cada coordenador, cada missionário, ao menos uma vez por ano, viesse assim fazer uma peregrinação especial ao santuário. Isso fortifica a nossa missão, isso nos abastece, nos dá coragem para vencermos tantas dificuldades que enfrentamos no dia a dia. E agora, depois que entrarmos no tempo normal, que agora não estamos no tempo normal, organizar também pequenos grupos, famílias, grupos de oração, da paróquia, ou mesmo o grupo das 30 famílias, o qual recebe a Mãe Peregrina, e fazer uma peregrinação ao santuário. Vir a esta fonte de graças. Seja esse também o nosso estímulo, a nossa força nessa nossa caminhada. Estamos aqui na capela do Centro Mariano, diante da imagem peregrina original, aquela que João Luiz Possobon carregou, peregrinou durante 35 anos. Queremos nesse momento nos unir em oração, diante dessa imagem tão querida, tão amada por São João Possobon, fazer o nosso momento de oração, agradecendo todas as graças, todas as bênçãos que temos recebido, a escolha que ela nos fez para também sermos missionários, coordenadores da campanha da Mãe Peregrina, e assim podemos também ajudar nessa grande missão de evangelizar. João Possobon tinha a missão de evangelizar as famílias, custe o que custar. E nós recebemos dele esta missão também de evangelizar as famílias. Então vamos pedir que nossa Mãe e Rainha nos abençoe. Abençoe cada um de nós, abençoe nossas famílias, abençoe as 30 famílias que são visitadas por cada missionário, cada coordenador. E vamos pedir que ela nos dê sempre aquele espírito heróico de João Possobon e esta vinculação, esse amor ao santuário que João Possobon tinha. Vamos pedir que ela também nos acompanhe, que ela também nos ampare, nos fortaleça nos momentos difíceis. João Possobon também tinha momentos difíceis na sua missão, mas voltava-se espiritualmente ao santuário e lá pedia a bênção da Mãe. Quando nós também nos encontramos em dificuldades, voltemos ao santuário, vamos ao santuário espiritualmente, pedir a bênção e a força de nossa Mãe. Nesse momento também, então, vamos renovar a nossa aliança de amor, a nossa inclusão na aliança de 18 de outubro de 1914, no espírito de nosso fundador, Padre José Quenquenes, e da primeira geração que com ele convidaram a Mãe para vir ao santuário. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. E no gesto que era próprio, característico de João Possobon, vamos colocar a mão em nossa imagem, lá na nossa casa, lá onde nós estivermos, e vamos pedir a sua bênção e a sua proteção. A bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja conosco e nos acompanhe sempre. Amém.